Stock Car. Apoio Golden Cross, fazendo sempre mais por sua saúde. Chevrolet Vectra, você vai entender quando tiver um. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Terra, a sua é velocidade. Terra, qual é a sua? E nova Super Bonder, agora até 50% mais forte. A nova Super Bonder é tão forte que dá pra colar um cara como eu no teto. Pode soltar, pessoal. É muito rápida e muito forte. E a nova fórmula aguenta mais de 1 tonelada. Já eu sou uns 60 quilos. A Super Bonder está lançando uma nova fórmula que cola ainda mais, porque é muito rápida e até 50% mais forte. Super Bonder. Encostou, colou mesmo. Agora ainda melhor. Qual é a sua terra? Viajar, conhecer outras culturas. Do hip hop ao samba já fiz minha mistura. Terra, simbora, atrás da informação. Ligue o computador e clique o mouse de montão. Então, qual é a sua qual? Qual é a sua terra? Qual é a sua tribo? Qual é a sua praia? Qual é a sua laia? Qual é a sua terra? Terra, qual é a sua? Você precisa mesmo fazer tudo isso toda vez que a gente sai de carro? Vectra. Você vai entender quando tiver um. Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa tarde e bem-vindos à quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2006. 33 voltas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. A pista tem 3.145 metros. As emoções para 38 pilotos largando nesta prova da Stock Car, marcando a quinta etapa do Campeonato Brasileiro. Vamos imediatamente ao grid de largada com o repórter Cleiton Conservani. Já já o Rodrigo Matar vai falar da sua expectativa. Eu chamo o Cleiton porque tem problemas no grid. Cleiton, grande abraço, muito boa tarde. Boa tarde, amigos do Sport TV. Problemas mesmo, são 38 carros aqui no grid hoje e um problema é com o líder da temporada, Cacá Bueno, um vazamento na bomba de água e vai ser uma corrida difícil. Estou aqui com o chefe de equipe do Cacá Bueno, Rosinei Campos, o Meinha. O que aconteceu exatamente, Meinha? Começou a aparecer um vazamento durante a volta da apresentação. Apareceu um vazamento da bomba d'água no respirinho ali. Provavelmente tenha sido o reparo da bomba, que não seria possível trocar a bomba nesse momento. Então a gente fez ali um reparo e não sabemos o que pode acontecer. Vamos torcer, pedir a Deus que nada possa acontecer, ele possa concluir a corrida. Tá bom, obrigado. Tá aí uma corrida de alto risco para o Cacá Bueno. Muito bem, daqui a pouquinho o Cleiton volta com outras informações. Já temos aí um problema com o Cacá Bueno. Já já os carros vão partir para a volta de aquecimento de pneus e motores. A volta de apresentação. Esse campeonato que tem o Cacá Bueno na liderança com 75 pontos. Das 4 provas até agora, o Cacá venceu 3. Venceu em São Paulo na abertura, venceu em Campo Grande e também voltou a vencer em São Paulo na quarta e última etapa. O Verossi é o vice-líder. Ele tem um segundo lugar em São Paulo, tem 70 pontos, 5 a menos que o Cacá Bueno. Terceiro colocado é o Thiago Camilo, também sem vitória, vem de um segundo lugar na prova passada em São Paulo. E a quarta posição, Antônio Jorge Neto, companheiro do Cacá Bueno na equipe do Meinha, tem a vitória. Ele é o único que venceu, além do Cacá, ele tem a vitória em Curitiba e é o quarto colocado no campeonato. Ao meu lado, Rodrigo Matar, comentarista do Sport TV. E a expectativa para essa largada é uma pista estreita, a ultrapassagem é difícil.
posição de largada muito importante e depois de 2 provas sem chuva, o sol volta a brilhar na sua cara. Um grande abraço, como sempre é um prazer estar com você, Rodrigo Matar. Prazer é todo meu, Sérgio Maurício, seja bem-vindo você, telespectador do Sport TV, a 5ª etapa da Stock, marcando o 2º terço do campeonato antes do playoff, né, porque até a 8ª etapa o campeonato vai definir os 10 participantes para a partir de Tarumã decidir o título, mas essa aí já é outra história. Que desespero da equipe RC, né? Você coloca o carro em condição, faz uma classificação maravilhosa, o Kaká quebra o recorde oficial da pista com 17,0 no treino, porque o Thiago Camilo na classificatória virou abaixo de 17, foi o primeiro carro da história da Stock a virar abaixo de 1,17 nessa pista. E aí, um problema de bomba d'água pode pôr a corrida do líder do campeonato a perder. A RC, que até aqui tem feito um trabalho fantástico, tendo vencido todas as 4 provas da temporada. Então, como disse o Meinha, é rezar a Deus para ver se não vai acontecer nenhum problema. E também tem outra, essa largada que é sempre complicada, mesmo a largada em movimento. Os pilotos vão dar uma volta e meia, o telespectador vai poder reparar que é diferente, porque a largada é lá na reta oposta. E aí, pro curvão, para a primeira curva, todo cuidado é pouco nessa altura da corrida, Sérgio Maurício. E o problema do Kaká Bueno, o problema de bomba d'água, disse ali o Meinha que pode ser o reparo da bomba d'água, alguma coisa que R$10 resolve, né? Só que a gente... Nessa hora não vai ter os R$10 para resolver, não. Não tem como ir numa loja de autopeça, comprar o reparo e mandar trocar, né? É uma situação difícil que vive o Kaká nesse momento. E além do que, o carro teve problemas exatamente no grid, quando os boxes já estavam para fechar e não dá para recolher. Agora eles vão pro tudo ou nada. Vai com o que tem o Kaká Bueno. Tá aí a prova, o circuito de Londrina, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, 3.145 metros, e é um dos circuitos no sentido anti-horário. Vamos já 12 curvas no total, né? Exatamente, 12 curvas. A gente vai já confirmando então o grid de largada. O Kaká cravou a pole position com 1.17.051. Ao seu lado larga o Matheus Greipel, segunda fila com o Thiago Camilo e Davi Mufato. Esses os 4 primeiros colocados. Aí o Lossaco, que larga ao lado do Ricardo Maurício. Na 4ª fila, Pedro Gomes e Alan Kodair. Antônio Jorge Neto abre a 5ª fila. Ao lado dele, Paulo Salustiano, que faz uma boa campanha, uma boa performance desde há 2 etapas atrás. Duda Pamplona e Thiago Marques, 11º e 12º. Aí vem Felipe Gama e Felipe Maluí, os dois Felipe largam lado a lado. Luciano Burti, 15º ao lado do Chico Serra, 16º. Alceu Feldman e o Verócio, o vice-líder do campeonato, largando na 18ª posição. Depois Guto Negrão e Popó Bueno, todos na casa de 1,17. Rubem Carrapatoso e Walter Salles, depois Dono Figueiredo e Diogo Pachenque. Você vê aí até a 24ª posição. Mudando a tela, Rodrigo Esperafico, Juliano Moro, Rubem Fontes e Fábio Carreira na 28ª posição. Aí Christian Fittipaldi, 29º, Ingo Hoffmann, alemão, o primeiro a andar na casa de 1,18 na 30ª posição. Carlão Carlos Alves, o 31º, depois Luiz Carreira na 32ª posição. Christian Conde e Wellington Justino, Valdeno Brito e Marcelo Siqueira. E as posições finais, última fila com Ibernon Cisne e Mano Rola. Sérgio, a destacar mais uma vez a performance abaixo da crítica do Ingo Hoffmann, mais uma vez com o crônico problema. O carro com pneu velho se comporta muito bem, mas aí põe o pneu de novo na classificação, não anda. Definitivamente tem realmente problemas de acerto a equipe AMG com o carro do Ingo. E o Valdeno, que só deu 3 voltas na classificação, era um piloto que poderia estar na turma da Superpole, mas o tempo dele não veio e ele vai largar lá no fim do grid. O campeonato tá aí com o Kaká 75 pontos, o Uber tem 70, o Thiago tem 42, Jorge Neto 41, Alceu 36, o Guto 27, esses os 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Stock Car V8, temporada 2006. Aí o circuito Ayrton Senna é uma pista sinuosa, uma pista estreita e que não permite muitas ultrapassagens. E outro dado interessante, Sérgio, é que mais 3 pilotos passam a fazer parte da lista daqueles que disputaram as Superpoles na temporada. A lista já tem 23 pilotos e os 3 que entraram são exatamente o Matheus Greipel, o Ricardo Maurício e o Pedro Gomes. Você vê no vídeo aí a cara do Meinha, como quem diz assim, agora é a Vera e se quebrar, quebrou, se não quebrar, é para chegar e bem colocado. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Olha, Chico Serra também já com problemas. Chico Serra nos boxes, está com problemas aí o carro do Chico Serra. Chico estava largando na 16ª posição. Estava ao lado ali do Luciano Burti. E ele só tem 7 pontos no campeonato, é apenas o 20º colocado. Você vê o carro 0 do Kaká, o 34 que é do Matheus Greipel, o 21 do Thiago Camilo, depois o 35 que é do Davi Mufato, o 9 do Juliano Lossaco. Os carros vêm buscando
a parte final da pista do circuito de Londrina, o autódromo Ayrton Senna, e vamos para a largada. Depois de 2 provas debaixo de chuva, em São Paulo e em Campo Grande, vamos agora para a prova com pista seca. Vamos para a largada primeira de 33 voltas programadas. São as emoções da Stock Car V8. Expectativa em Londrina. E agora sim tá valendo. Bandeira verde, vamos para a largada. Cacá Bueno mantendo a primeira posição, o Greipel e o Thiago Camilo lado a lado. O Greipel, o segundo, Camilo, o terceiro. Juliano Lossaco tomou a posição do Davi Mufato. Mufato ficou por fora. Logo atrás está ali o Ricardo Maurício. Lado a lado com o Davi Mufato. Aliás, é o Pedro Gomes, está ali o carro 43. O carro 90 é que é do Ricardo Maurício. O Mufato ficou numa posição ruim ali por fora. E o primeiro acidente, Paulo Salustiano, já saiu e beliscou ali a barreira de pneus. Tinha mais um carro rodando ali atrás, parecendo da equipe do Jorge Freitas. Tá todo mundo pegando a parte suja. E aí parte suja com pneu frio é um problema muito sério, né? Olha o Uber. O Uber e o Thiago Marques ali. Houve um toque ali, né? Toque do Uber no Thiago. Essa prova no ano passado, inclusive, o Thiago acabou carimbando o carro do Cacá Bueno. Por incrível que pareça, foi um acidente estranho que até agora ninguém entendeu. Ambos corriam na equipe Action Power, o Thiago continuou na Action Power, o Cacá mudou para a equipe do Meinha, a equipe do Rosinei Campos. Bom, e todos salvos, né? Primeira curva não houve nenhuma ocorrência. Felizmente o safety car não foi obrigado a entrar na pista em razão de batidas logo após a largada. Cacá vai liderando. Olha, o Davi ficou por fora, era o Salu, onde é que foi? Sorte que não houve nada demais, ele não chegou a tocar a suspensão, não tocou ali no pegou de raspão traseiro. na proteção de pneus, né? Raspou só. E o 87, o Rubem Fontes, atravessou e quase colheu o próprio companheiro de equipe, o Rodrigo Esperafico. Que situação perigosa, hein, Sérgio? Carro 19 ali do Rodrigo teve que ir pra grama para buscar ali uma posição e não colidir. Cacá, Greipel e Thiago Camilo, os 3 primeiros colocados. Uma curiosidade, hoje o Rodrigo Esperafico completa 27 anos. Portanto, quase que ele recebe um presente ali de grego, né? E por consequência, o irmão dele, o Ricardo, que até o ano passado corria nos Estados Unidos. Aí o Matheus Greipel vai em segundo e o Cacá segue na liderança. Primeira volta completada em Londrina. São 33 voltas previstas. Você que gosta de velocidade, eu chamo a sua atenção para logo mais a partir de 6 da tarde. Campeonato Mundial de Moto Velocidade com o GP dos Estados Unidos, Laguna Seca. Primeiro abandono, Davi Mufato. Já abandonou o Davi Mufato. Você vê até o Felipe Maluí na 10ª posição. Também abandonou depois de um acidente com o Antônio Jorge Neto. Não está com muita sorte o Mufato. Carro da equipe do Parra, Rubem Carrapatoso. É o Rubem Carrapatoso, que também teve problemas, inclusive foi excluído da prova passada. Até agora sem ponto algum no campeonato, ao contrário do Ricardo Maurício, que faz uma temporada muito boa e está lutando para entrar no playoff. Campeão mundial de kart, o Rubem Carrapatoso. Cacá, Greipel e Thiago, depois o Lossaco vem trazendo o Pedrão com ele. Veio o Lossaco, veio o Pedro Gomes, depois vem aí o Ricardo Maurício, na 6ª posição. 7º já, Sérgio. É o detalhe do carro do Cacá. Carrapatoso, que em 98 foi campeão mundial de kart. Já eu completo a informação. Os carros passando exatamente onde está ali o Cleiton Conservani. É impossível, né? Com barulho dos quase 30 e agora 36 carros passando ali. Barulho intermitente. Eu acho que eu sei até sobre o que o Cleiton vai falar, que o Rubem Carrapatoso derrotou o atual campeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso. É isso mesmo. Cacá Bueno, Greipel, Camilo, Lossaco e Pedro Gomes, os 5 primeiros, depois Ricardo Maurício, Antônio Jorge Neto, Alan Kodair, Duda Pamplona e Felipe Maluí. Esses os 10 primeiros colocados. Você vê até o Guto Negrão, que ocupa a 15ª posição. O Cacá não está conseguindo abrir em relação ao Matheus Greipel, que vai comboiando. Agora quem começar a atacar ali é o Antônio Jorge Neto, ao Ricardo Maurício. Defende a posição, fica por dentro ali o Ricardo Maurício. O Neto vai ter que esperar por um erro do adversário para poder fazer a ultrapassagem. Aí por fora é muito complicado, a gente já viu que o trilho por fora não existe, está muito suja a pista. Essa briga vale a 6ª posição, olha aí, Alan Kodair. Estampou o carro de traseira no muro. É, o carro do Alan Kodair.
Vamos ver se ele fica numa posição perigosa, se há necessidade da entrada do safety car. Ele era o 8º colocado no fechamento da segunda volta. Deve ter ido com muita sede ao pote. Piloto da equipe Buttigieg. E já acaba a corrida para ele. Carlão. O Carlos Alves também já colocando o carro para fora da pista. Eu creio que essa prova vai ser um derby de sobrevivência, né? Quem conseguir completar a prova vai se dar muito por satisfeito. Olha, o carro do Kodai está numa posição extremamente perigosa. Eu acho que a direção de prova deveria agir com coerência e, nesse momento, colocar o safety car na pista. O Camilo começa a atacar o Greipel, com isso o Kaká consegue abrir ali um pouquinho e tá aí, Rodrigo. Você pediu, o safety car tá na pista. Tem que ser uma atitude sempre preservando a situação de segurança, que Exatamente. é muito importante. A integridade dos pilotos nessa hora é fundamental e há muitos carros na margem da pista. E como Londrina é um traçado estreito e não tem muita área de escape, então faz-se necessária a entrada do safety car para remoção do carro do Davi, do carro do Carlão e também do carro batido do Alan Kodair. Sérgio. Vamos lá, Cleiton. Conversei agora com o Rosinei Campos, o meinha. Ele disse que até agora tudo bem com o Kaká Bueno. O problema do vazamento na bomba de água, por enquanto, está contornado, está tudo bem. Tá aí o meinha, você está vendo? Logo mais tem desafio internacional de basquete. A seleção brasileira masculina segue a preparação para o Mundial e começa uma série de jogos contra a Nova Zelândia. Logo mais a partir de 2 da tarde no Sport TV. Olha o Kodair aí. Kodair já tem seu carro rebocado. Volta para os boxes a pé. Portanto, já temos fora o Davi Mufato, o Alan Kodair e o Carlos Alves. E o Carlos Alves, o Carlão. Portanto, 3 carros fora dos 38. Temos 35 ainda na pista. Aí o momento que o Kodair deixa o seu carro. E visivelmente aborrecido ali. Né? Pode incluir na lista também o Ibernon Cisne, que também já desistiu. O Chico Serra largou do boxe, Rodrigo? Largou. Está na prova em 33º. Perfeito. Ingo em 31º. Só para situar aqueles pilotos de nome, né? Os monstros sagrados. E também o Christian Fittipaldi, que está aí na 20ª posição, também com problemas mecânicos no carro durante a classificação. Também não virou um bom tempo o Christian. Ainda passando por dificuldade de adaptação à categoria. Ele que milita no automobilismo americano também, correndo na Grand Dam. O Uver Ossi fez 2 provas com o Christian e foi muito elogiado por lá. Eu acho que o Uver até vai acabar fazendo mais provas e o Chico, respondendo a sua pergunta, largou do boxe, correu um pouquinho. E pro boxe voltou. Foi pro boxe, voltou e acho que agora não sai mais. Tá aí o Carlão desolado. Também não é uma temporada das melhores pro piloto que é mestre de bateria de uma escola de samba do Carnaval de São Paulo. Carlão, que é um dos pilotos mais antigos da categoria, né? Inclusive fez uma pole, aliás 2, né? No circuito de Londrina em 93, em 16 de maio de 93 e em 95, na etapa do dia 13 de agosto daquele ano, que foi vencida pelo Paulo Gomes. O maior vencedor nessa pista é o Alexandre Negrão, o Xande Negrão, com 5 vitórias, todas consecutivas entre 97 e 99, só deu o Xande, e ele é o único piloto a fazer pole, melhor volta e vitória, fez em 2 ocasiões o que se chama de hat-trick, o Grand Slam do automobilismo. Estamos revendo alguns momentos, logo no início, a largada, a saída do Davi Mufato, o toque que deu aí o Salu, Paulo Salustiano. Salu que está na 16ª posição no momento. Largou na 10ª posição e perdeu 6 posições nessa saída de pista aí do Salu. E aí o Sérgio. Momento que quase bateu de frente ali o Rodrigo Esperafico. Sim, Cleiton. Rapidinho aqui com o Davi Mufato. O que houve, Davi? Pois é, tinha uma largada muito ruim, fiquei por fora, não consegui tracionar e agora quebrou o cubo da roda. Ainda bem que não deu nada mais sério, o Duda conseguiu desviar para evitar uma batida mais séria. Tá legal o Mufato que também não completou a última prova. É um que tá com uma falta de sorte danada também, o Davi Mufato. Fatalidades do automobilismo. Vai saindo o safety car e vamos para a relargada. Vamos para as emoções da Stock Car na 5ª etapa em Londrina. Já está com as luzes piscando ali o safety car. Vendo no detalhe aí os carros bonitos, cada um com a pintura, com as suas caracterizações. Passou ali o Gualtinho, passou o Christian Fittipaldi. E no carro 26 que você viu ali, o goiano Wellington Justino regressando à categoria pela equipe RS Competições. Atendeu os apelos
de um dos sócios da equipe. Parou de cuidar dos bois na fazenda da família. Ele que é da família do Laércio Justino, né? Que todo mundo sabe, o piloto que faleceu lá em Brasília. Ele, no primeiro ano da Stock V8. Inclusive, é companheiro de equipe do Matheus Greipel, que está na segunda posição. Não, corrigindo, ele é companheiro do Fábio Carreira, Sérgio Maurício. Sérgio, aqui nos boxes com Natália Falavinha, campeã mundial de taekwondo, veio prestigiar a corrida aqui, ela é paranaense, veio prestigiar a corrida aqui? Com certeza, é o segundo ano que eu venho e está sendo um ótimo espetáculo. Já escolheu o nome do mascote para o PAN do Brasil? Eu acho que eu fico com o Coará, é o que eu mais gostei. Obrigado. Continuam acesas ali as luzes do safety car, a gente fica aguardando a saída. Tá um pouco demorada demais essa retirada dos carros da pista, né? Pode ter excesso de detritos também na margem do traçado e os comissários estão fazendo a limpeza. Uma demora. Enquanto isso, os pilotos aproveitam para tentar manter os pneus aquecidos, né? Porque na relargada, ter bastante tração é fundamental, como disse o próprio Davi Mufato. Ele não conseguiu tracionar, além de tudo. Foi para a parte suja da pista e aí a largada dele foi muito ruim. Parece que agora vamos ter a relargada. Agora vamos, agora vai. Cacá Bueno na ponta com Matheus Greipel em segundo e Thiago Camilo em terceiro. Estamos com as emoções da Stock Car para você ligado em todo o Brasil aqui no Sport TV. Cacá tinha conseguido uma pequena vantagem, ele negociou de novo muito bem essa relargada e consegue pular um pouquinho à frente aí do Matheus Greipel. Estamos agora com bandeira verde e agora está valendo. Lossaco é o quarto colocado, já conseguiu descolar ali do Pedro Gomes. Pedro Gomes que recebe ali uma carga do Ricardo Maurício. E que por sua vez também já toma grande pressão do Antônio Jorge Neto. O Cacá, o Greipel, o Camilo Lossaco e o Pedro Gomes, os 5 primeiros colocados. Esse carro amarelo é justamente o Antônio Jorge Neto pressionando ali o Ricardo Maurício. Com isso o Ricardo Maurício para de pressionar o Pedro Gomes e começa a fazer uma linha bem defensiva. Atrás dos dois está o Duda Pamplona, carro número 23. Thiago Camilo também pressiona o Matheus Greipel. O Ingo falava justamente ontem sobre as condições de ultrapassagem em Londrina e ele foi bem categórico. Se o piloto da frente não quiser, o de trás não passa. É verdade. E é o que estamos vendo agora. Se o Ricardo Maurício não quiser, o Neto não passa ele nem por decreto. Ingo que vai sair de Londrina e vai direto para Goiânia, onde vai começar mais uma edição do Rally dos Sertões. O Ingo pegou o vírus do deserto, né? Aquela coisa do vírus do Rally. Vírus do deserto pro pessoal do Dakar, né? Mas o vírus do Rally pegou, gostou tanto que vai participar mais uma vez do Rally dos Sertões esse ano. Rally que este ano termina em Porto Seguro, na Bahia. Atrás do Duda Pamplona está o Felipe Malui. E aí o Gama botando pressão do Thiago Marques. Um bom começo de prova para o Felipe Gama, que obteve também seu melhor grid nesse ano, 13º. E atrás o vice-líder, o Verossi, é um trenzinho, né? Depois vem o Alceu Feldman, vem o Guto Negrão. O Alceu, esse carro branco. E o carro Popó azul, Bueno em 15º. E o carro azul clarinho ali do Guto Negrão. E logo depois o carro do Popó Bueno. Quem puxa essa fila, como já informou o Rodrigo, é o Thiago Marques. Esse carro 7. E olha, o Juliano já quebrou o recorde da pista em prova. 1:18.435 contra 1:18.533, que era a marca anterior do Davi Mufato. Ou seja, o Davi termina mal o fim de semana. Quebrou na primeira volta e nem o recorde dele ele consegue manter mais. Você pode notar nitidamente o carro amarelo muito mais rápido do que esse carro da frente, o 90 do Ricardo Maurício, só que não há ponto de ultrapassagem. Valdeno Brito no box. E ele estava muito animado para esse fim de semana, ele me contando que realmente tinham achado o acerto. Deu só 3 voltas, olha o Thiago para cima do Greipel, hein? Thiago forçando e conseguindo a ultrapassagem ao segundo colocado, o Thiago Camilo. O jovem Thiago Camilo ocupa a segunda posição agora. É aquela história, Sérgio, saiu lançado da última curva, o carro tracionou bacana, colocou de lado, dá para passar. E o Thiago estava com mais carro que o Greipel, era até questão de tempo para ele conseguir. E agora ele vai partir para cima do Cacá Bueno. Vai ser um grande duelo
pela vitória nessa prova de Londrina. E o Lossaco vai se aproximando também do Greipel. Ele tirou aquela vantagem que o Greipel tinha, na verdade era o Thiago Camilo que estava ali atrás. Agora ultrapassando e o Greipel fica na alça de mira ali do Lossaco. Diogo Pachenque, carro número 44. Ficou ao contrário ali o Pachenque. Tomou um toque do Christian Conde, né? É. Carro número 38 bateu aí no Diogo Pachenque. Levou ali alguns cones. E atolou na caixa de brita. Olha o Netinho. E olha o Netinho agora para ultrapassar o Ricardo Maurício. Bela manobra do Antônio Jorge Neto. Ultrapassando o Ricardo Maurício. Agora é o Duda Pamplona que vem ali atrás do Ricardo Maurício. Logo depois o Felipe Maluí. O Neto também é outro que vinha com rendimento bem consistente nessas voltas depois da relagada. E o Thiago Marques ali atrás está prendendo todo mundo que está atrás dele. Luiz Roberto recebe o atacante Gil do Cruzeiro no Bem Amigos. Participação de Arnaldo César Coelho, Mili Lacombe, Renato Maurício Prado, Paulo César Vasconcelos e Alberto Helena Júnior. Na parte musical, poeta do samba Jorge Aragão. Nesta segunda, 9 da noite no Sport TV. Thiago Marques segue ali à frente. Felipe Gama vem logo atrás e atrás dele vem o Uveros, que é o vice-líder do campeonato, carro 12. Você vê no detalhe aí o Uveros. Deve estar dando um desespero no Uber, ele não tem como resolver a vida dele, né? Tá só marcando 4 pontos por enquanto, a diferença dele pro Kaká Bueno vai subir na classificação se o Kaká vencer a corrida. Realmente complicado, vai ter que esperar por alguma confusão na frente, por quebras, porque fazer ultrapassagem aí com o Thiago Marques prendendo ele, virando na faixa de 19,4, tá complicado. O Kaká consegue uma boa vantagem em relação ao Thiago Camilo. Me deu até a impressão que o Thiago partiria para tentar reduzir essa diferença, mas o Kaká conseguiu abrir em relação ao Thiago. E muito embora o Thiago tenha conseguido a melhor volta dele na prova, 1:18.543, mas o Kaká está com um rendimento muito constante, virou apenas 1/100º pior do que a melhor volta dele em prova, que é 1:18.482, ele virou 1:18.492 na última passagem. E na saída de curva o Juliano Moro acabou perdendo a traseira, rodou, olha só, ele veio perder sozinho. A traseira, rodou sozinho o Juliano Moro. Fazendo sua segunda corrida pela equipe NASCAR do Aloysio Andrade. São imagens do Autódromo Ayrton Senna em Londrina, no Paraná. Lossaco vai tentando chegar e já chegou de vez ali, encostando no carro do Matheus Greipel. Briga vale diretamente a terceira posição. O Netinho também conseguiu chegar ali no carro do Pedrão, do Pedro Gomes. Briga pela terceira posição, briga pela quinta posição também. Lossaco virando mais rápido que o Greipel, também pode acontecer a ultrapassagem a qualquer momento. Estamos momentaneamente sem o áudio ambiente desde Londrina, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde está sendo disputada a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. E olha, Sérgio, como os carros estão rendendo bem, mesmo com pneus usados. Jorge Neto faz a melhor volta, 1:18.382. Agora é ele, o dono do novo recorde em prova na pista de Londrina. Esse recorde era do Davi Mufato, como informou o Rodrigo, de 2005, 1:18.533. E a evolução dos carros é impressionante, né? Porque em 92, a primeira volta mais rápida foi 1:31.2 do Ingo Hoffmann. Em 14 anos, os carros baixaram 13 segundos os seus tempos. Isso também pode ser acreditado, claro, à melhor potência e à melhor construção dos carros atualmente em relação ao Opalão, que era usado em 1992. Era o monobloco do Opala, com uma carroceria, motor 250S 4.1, aerodinâmica completamente diferente. Hoje é um motor V8 5 litros 700, potência em torno de 470 HP. Os anos passam e as categorias têm que evoluir. Greipel sendo pressionado pelo Lossaco. Thiago Camilo passa, aí você vê o Greipel e o Lossaco. E essa pressão toda o Pedro Gomes também recebe ali do Netinho e vai juntar já esse grupo aí de 4. E o Neto é o mais rápido dos 4 ainda, virou em 18.7 na última volta, contra 19.2 do Greipel e do Lossaco, 19.0 do Pedro Gomes. Você vê a mão de obra e o Ingo Hoffmann falava também sobre a posição de largada ontem, a importância da posição de largada. O Netinho, com toda essa velocidade, com esse carro tão bem acertado, não consegue sair ali do caixote. Ele fica ali atrás e não tem como ultrapassar. Aí o Kaká, absoluto líder do campeonato com 75 pontos em 4 etapas, 3 vitórias. É o ano que eu falei logo na primeira etapa da temporada, é o ano que o Kaká literalmente vai, não com a faca, mas vai com um facão nos dentes. Seria o ano da febre amarela na estoque? Lá vai o Wellington Justino. O Wellington Justino rodou, carro 26. Cleiton Conservani. A informação, o recorde
da pista é do Thiago Camilo, 1:16:09, feito no treino de sábado, no treino da manhã de sábado. Portanto, Thiago Camilo tem o recorde da pista, 1:16:09. Esse é o recorde extraoficial, né? Perfeito, Sérgio. Cabe a explicação que 1:16:09 é recorde extraoficial, recorde oficial é o recorde em corrida. Então a melhor volta é do Antônio Jorge Neto com 1:18:382. E olha o que aconteceu aí com o carro número 14 do Luciano Burti. Segura, Burti. Segurou bem, hein? Voltou o Burti, perdeu muitas posições. Fez um pequeno atalho pela grama, né? É. Olha, o Juliano tá montado na traseira do Greipel. Muita pressão do Juliano e a pressão também do Netinho. Vai para ultrapassar o Pedrão. Ultrapassando Antônio Jorge Neto a Pedro Gomes. E vai pressionar agora o Lossaco, hein? Lossaco vai ter que decidir a vida dele agora aí atrás do Greipel, porque já já o Netinho vai pressionar. Na ponta segue Cacá Bueno com o Thiago Camilo em segundo. Depois Greipel e Lossaco, Netinho e Pedrão. Esses os 6 primeiros colocados. Você ligado aqui no Sport TV acompanhando as emoções da Stock Car V8 2006. Temporada que promete muito com a mudança do regulamento. Vamos ter o playoff. E por falar em playoff, quem vai para os Estados Unidos, né? Já que é um modelo de competição adotado por lá, é o Juliano Lossaco, que no próximo sábado estreia finalmente na West Series Division. Uma das subdivisões da NASCAR, vai correr com a equipe Bill McNally, que é sócia da Childress. Olha, não podia ter escolhido equipe melhor para poder estrear. Vai andar no ovalzinho de Evergreen. Tá empolgadíssimo o Juliano, e a gente daqui deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele consiga realmente fazer um bom papel por lá e trazer o piloto brasileiro de volta à NASCAR, porque o Christian Fittipaldi já esteve por lá, o Kaká fez tratativas que até aqui não deram certo, mas que o Juliano está abrindo portas que podem ser importantíssimas para o futuro dele. E o Juliano agora, sentindo a pressão, vai com tudo para cima do Matheus Greipel, porque o Netinho já colou ali na traseira do carro do Juliano. Ele quase abre a porta, mas o Greipel deu aquela trancada legal ali. O bicampeão da categoria Carro 9, Juliano Lossaco. Estamos com 13 voltas completadas em Londrina. Toda a pressão do Antônio Jorge Neto em cima do Lossaco. O Greipel faz uma linha mais aberta. Lossaco faz uma linha mais fechada. Mas não encontra espaço ali para ultrapassagem. Olha, o over passou o Felipe Gama na marra, né? E acabou levando pedaços Troca de ali. tintas. Sobrou pedaço para todo lado ali. Uma pressão enorme ali do Netinho em cima do Lossaco. Kaká passa e completa mais uma volta. Depois Thiago Camilo vem em segundo. Qual a diferença do Kaká pro Thiago, hein? 2 segundos e 85 milésimos na aferição da última volta. 1:18:08 tá virando o Cacá Bueno. Tá um relógio o carro número 0. E a bomba d'água até agora nada, né? Olha como é que o Netinho veio com muita ação para cima do Lossaco. Por fora é muito complicado. Ele tem que tirar por fora, porque ele vinha em tanta velocidade que se fica por dentro, estampava a traseira ali do Lossaco. É porque o Greipel tá muito mais lento do que eles dois, né? E aí, como ele tá prendendo tanto o Lossaco quanto o Neto, quem tá vindo mais rápido agora é o Pedro Gomes, está se aproximando da turma. Ou seja, animação a 1000 agora na briga pela terceira posição, por enquanto o último lugar do pódio. Tinha um carro ali muito lento, parecia o Pachenk. Lento saindo dos boxes ali. Pachenk rodou, foi retirado daquela posição em que ele estava. E vamos ver agora se o Uber já se livrou do Felipe Gama, vai chegar no Thiago Marques para brigar pela 10ª posição. Liga Futsal, nesta segunda tem Carlos Barbosa e Umuarama, 7h15 da noite ao vivo no Sport TV. Estamos com 15 voltas, praticamente a metade da prova. Vê diferença no visual do Kaká para o Thiago. Juliano colocando de lado ali com o Matheus, sendo empurrado literalmente ali pelo Netinho. Na verdade ele está colocando de lado para se defender, porque ele perdeu alguma coisa em relação ao Greipel e para defender do ataque do Neto, que vem chegando com tudo. Para se defender, o piloto acaba tirando um pouco a referência de quem está na frente, começa a olhar muito pro retrovisor. Olhar pro retrovisor significa perder uns décimos. E foi o que ele perdeu ali de contato com o Matheus Greipel.
E pelo contrário, o Netinho colou e ainda trouxe o Pedro Gomes ali pra cima. Então os três andando ali, Lossaco, Netinho e Pedrão. Mais atrás está o Ricardo Maurício. Duda Pamplona não se aproxima, como também o Felipe Maluí. Vão mantendo ali as posições. Mas o Duda está com um desempenho muito bom na prova, largou em 11º, está em 8º. E aí o Guto, outro que também deixa para trás o Felipe Gama, assim como o Alceu Feldman. O Gama agora começa a perder posições na classificação. Deu uma boa travada ali o Guto, mas ultrapassou bem o Felipe Gama, carro número 65. Logo mais a partir das 6 tem o GP de Laguna Seca, mais uma etapa do Mundial de Moto Velocidade na categoria MotoGP. Com Chris Vermeulen largando na pole position e Valentino Rossi largando em 10º. É outro detalhe que o telespectador precisa saber, que é só a MotoGP que vai correr nesse domingo. Não interessa para os americanos 125 e 250. Eles gostam de moto de grande cilindrada mesmo. É o que é uma pena, né? Porque o campeonato fica quebrado nessa parada para ida, para atravessar o Atlântico, nessa parada aí da MotoGP. Aí o Ibernon Cisne. O que arrumou o Cisne ali? Realmente ele não consegue se entender com o carro nem com a categoria. Quase que o Marcelo Siqueira bate de frente ali nele. Mas eu dizia, é uma pena para o público americano que fica sem a 125 a 250, que tem protagonizado provas absolutamente espetaculares. Né? Pelo menos foi bom para o vencedor de Sachsenring, o Yuki Takahashi, que fraturou o braço treinando para as 8 horas de Suzuka, vai ter tempo de se recuperar para a próxima etapa, que é exatamente em Brno, onde foi disputada nesse domingo a última etapa do Campeonato Mundial de Superbike. É verdade. E que final aquela chegada de segundo lugar, hein? Incrível, Michel Fabrizio. Para quem não viu, fica ligado nas reprises dentro da faixa grid motor. Vale a pena conferir as duas provas, principalmente a segunda corrida em Brno. Foi absolutamente espetacular. O Greipel segue ali à frente do Juliano Lossaco. E o Netinho não consegue ultrapassar ali. Esse é o que a gente costumava chamar no passado, né? Siga o chefe, né? Só que ele não é tão chefe assim, porque é o terceiro colocado. Mas quase como, né? Exatamente, mas não consegue ali ultrapassar de jeito nenhum. Nem o Lossaco ultrapassa o Greipel, nem o Netinho passa o Lossaco. E eles seguem virando mais rápido que o Greipel, coisa de 4 décimos de segundo, mas porta aberta, eles não encontram não. O Pedrão já descolou ali da traseira do carro do Netinho. Já tem uma certa distância ali o Netinho para o Pedro Gomes. Portanto, ele não tem mais a companhia do carro vermelho ali no seu retrovisor. E neste domingo tem Campeonato Brasileiro, tem Goiás e Palmeiras para todo o país, menos para Goiânia e Estado do Rio, que assistem Internacional e Botafogo, domingo ao vivo, 5h30 da tarde no Sport TV. Em seguida tem o Troca de Passes. E a gente viu de relance ali o Andréas Mateis, sempre com semblante fechado, esperando pelo momento do Lossaco conseguir ultrapassar o Greipel, mas está difícil. O Lossaco já experimentou por todos os lados, né? Mas sempre com a porta fechada ali, o Greipel até agora fazendo uma condução absolutamente esportiva. Olha o Salu aí com problemas, parece fim de prova para o piloto da equipe M4T. Recolheu ali o Paulo Salustiano. Estava na 16ª posição. Passa o Kaká já tem vantagem maior ainda sobre o Thiago Camilo, hein, Rodrigo? 2.2 para ser mais exato. E olha que o Thiago virou 19-0 contra 19-1. Mas não é a diferença que ele consiga tirar, né? Um décimo só, fica difícil. Tá aí o Kaká. Líder da temporada, líder da prova em Londrina. Cidade de Londrina, que foi uma das cidades nesses últimos 5 anos que mais cresceu no Brasil, né? Em termos de esporte, em termos populacionais, em termos de negócios. É uma cidade realmente espetacular, a cidade de Londrina. E que está recebendo aí de braços abertos, e como sempre o faz, os pilotos e essa categoria espetacular que é a Stock Car. Pela 19ª vez. Você viu ali o rádio do Meinha? O fone? Que requinte, hein, Sérgio? Não é mole não, hein? Rosinei Campos, chefe da principal equipe hoje da categoria. A equipe do momento, a equipe da moda, a RC Competições. Mas tem também gente competente no volante, né? Tem 2 pilotos do primeiríssimo time, o Cacá Bueno e o Antônio Jorge Neto. Sérgio. Vai lá, Cleiton. Agora esta pode ser a última corrida da Stock Car aqui em Londrina. Isso porque os organizadores querem que coloquem
aquela grade de proteção aqui no pit lane, onde ficam as equipes trabalhando. Não existe esta grade de proteção e se não for colocado para o ano que vem, eles não vão fazer mais as corridas da Stock Car aqui em Londrina. É importante o que o Cleiton falou, principalmente em termos da segurança, né? Esses carros andam a velocidades extremas e qualquer tipo de peça que possa voar e atingir ali os espectadores ou mesmo as pessoas que trabalham nas equipes passa a ser um fator de risco. E por isso que a organização quer que o autódromo se adeque, né? A colocação é perfeita. Não, Rodrigo? É perfeito. E lembramos sempre que um pneu voando ou qualquer peça, saída de um carro em alta velocidade, ela adquire uma velocidade tamanha que pode até matar um espectador, como já foi casos que aconteceram na NASCAR e também na Fórmula Kart. Né? Eu ia me referir justamente a um retrovisor uma vez que foi ejetado de um carro da NASCAR e por isso os carros da NASCAR hoje não têm retrovisores. Ele matou um espectador e foi aferida a velocidade e o peso. A velocidade era superior a 200 km por hora e o peso mais de 1 tonelada. Você pode pensar um retrovisor... Ou seja, a velocidade de uma bala, né? Exatamente, se transformar num objeto que pesa mais de 1 tonelada. Mas isso é que acontece, né? E olha, o Greipel continua determinando um ritmo tão alto que ele está virando em 19,8 e agora o Juliano e o Antônio Jorge Neto estão virando voltas em 1,20. Isso é realmente muito preocupante porque, além do Pedro Gomes, o Ricardo Maurício e o Duda Pamplona chegaram neles. Formou um trem ali atrás. Tem o Maluí também, né? E aí o Eduardo Bassani, preocupadíssimo, cronômetro na mão. O Greipel fazendo das tripas coração para segurar por enquanto o último lugar no pódio. O Edu Bassani, que é sócio do Roberto Carlos, né? Exatamente. Jogador RC3 Bassani. Lateral Roberto Carlos. Ele que se aventurou com o Sidorf na moto velocidade. Não deu muito certo. E agora se aventurando também nas pistas, nas Stock Car na equipe RC3. Na moto velocidade não deu muito certo. O Sidorf permanece por lá, né? Permanece, ainda tem a equipe dele na MotoGP. Na verdade, na categoria 125 cilindradas. Na 125. Carrega as cores do Mila, a motocicleta dele, né? Preto e vermelho. Olha só como é que o Maluí colou no Pamplona. O Pamplona foi pra cima e tirou a diferença que ele tinha ali pro Ricardo Maurício. Ricardo Maurício carros andando juntos. Colou ali no Pedro Gomes. O Pedrão foi pra cima do amarelinho com o Antônio Jorge Neto. E quem tá na frente dessa bagunça toda aí é o Matheus Greipel, que não arreda a pé ali da sua terceira posição. Por enquanto, a defesa de posição do Greipel dentro da regra, dentro do que permite. Absolutamente com esportividade. Perfeito, perfeito até aqui. Mas com um ritmo de corrida muito inferior comparado a todos os outros pilotos que estão atrás dele. Ele está a 5 segundos do segundo colocado, então ele vai perdendo cada vez mais terreno em direção ao Thiago Camilo. Virou procissão atrás do Matheus Greipel. Essa briga pela terceira posição. Você disse tudo, é procissão mesmo. Greipel, Lossaco, Netinho, Pedrão, Ricardo Maurício, Duda Pamplona e Felipe Maluí. Lá ao fundo aparece o carro da Action Power do Thiago Marques. E o Overossi não se aproxima do Thiago, tá 2,8 atrás, não chega para fazer a ultrapassagem. E ele tá tomando calor do Feldman, que leva calor do Guto, que leva calor do Popó Bueno. É um trenzinho atrás do outro, não tem jeito. Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Sexta etapa vai acontecer em Curitiba. Depois Brasília e Santa Cruz fechando o ciclo de 8 etapas que vão definir os 10 primeiros colocados que vão disputar o playoff e o título desse ano. Curitiba no dia 13 de agosto, depois Santa Cruz do Sul no dia 3 de setembro. Tem Brasília dia 24 de... Tem Brasília 24 de setembro. Trocaram então Santa Cruz com Brasília. Tarumã dia 15 de outubro, depois Buenos Aires, será que vai ter mesmo? Dia 29 de outubro. Rio de Janeiro, tá certo. Rio de Janeiro já cancelada essa prova do dia 19 de novembro. Lamentavelmente. A data está em aberto. E no dia 10 de dezembro, final da temporada em São Paulo, Interlagos recebendo a última etapa do Brasileiro de Stock Car, a 12ª. Paliativo para a prova do dia 19 de novembro é fazer uma segunda etapa em Brasília. Segue Greipel puxando a fila. Lá na frente Kaká, depois Thiago Camilo em segundo. Aí vem Greipel, Lossaco, Netinho,
Pedro Gomes, Ricardo Maurício, Duda Pamplona e Felipe Malui. Será que alguém vai ter coragem de forçar uma barra aí? Porque se um tentar uma ultrapassagem e der um espalha, todo mundo vai bater. E forçar uma barra significa também arriscar uma bandeira preta, né? E aí, aquela velha história, né? Melhor alguns pontos no bolso do que zero. Pois é. Tá todo mundo querendo se garantir pro playoff. Ingo Hoffmann numa modestíssima 24ª posição. E olha Chico só. Serra em 30º. E olha só, Sérgio, quanto é lucro o terceiro lugar pro Greipel? Ele não tem nenhum ponto no campeonato. Ele pularia para 16 e entraria na briga. É importantíssimo o resultado para ele. O Lossaco marcando 14 vai para 40. Passa para quinto no campeonato. Ele fica atrás do Jorge Neto, do Thiago, do Uber e do Kaká. Kaká que agora vai pegar o Ibernon aí, ó. Todo cuidado é pouco, hein? Exatamente, todo cuidado é pouco, mas o Ibernon de uma forma muito cavalheiresca abriu a porta ali e perdeu uma posição também ali pro carro número 47 que estava logo atrás dele. Geraldo Rola. O Geraldo Rola. Geraldo Mano Rola. Mas eu tava falando ali sobre... Você tava falando sobre a situação ali. Será que alguém dá um toque? Será que alguém espalha? O Netinho que tá atrás do Lossaco não pode nem pensar em fazer isso. Porque a corrida passada... Né? Definitivamente ele não pode pensar em repetir o mesmo erro de Interlagos. Você vê o carro 47 aí à frente do Geraldo Rola. E o carro do Thiago Camilo ultrapassando ele aí. Ele despachou o Ibernon. Passou o Ibernon e vai ultrapassar já o Rola. Com essa negociação da ultrapassagem aí, o Kaká vai aumentar um pouco mais a sua vantagem. O Ibernon voltou e conseguiu ultrapassar o Rola. Tem um detalhe, né, Sérgio? Já o pelotão vai chegar nesses pilotos. O Felipe Gama entortando e o Walter Salles quase comprou pronto ali. Agradeceu penhoradamente o erro e fez a ultrapassagem. Estão brigando pela 18ª posição, o Walter vai para 18º. Companheiro do Thiago Camilo, o Walter Salles, o Gualtinho, carro 99. Então, que eu tava falando, aquele pelotão de 7 vai pegar esses dois retardatários. Será que o Greipel vai se embolar aí? Pois é. Vamos ver, né? Vai ter que negociar. É a hora perfeita para alguém conseguir fazer a ultrapassagem. Negociação com o retardatário. Já temos 25 voltas de 33. Vamos chegar no momento de definição da prova já. Uma prova que até aqui, graças a Deus, não teve muito acidente, aliás, não teve nenhum acidente, né? Tivemos saídas de pista normais, mas sem acidente. Sim, Cleiton. E olha só o Netinho pra cima do Lossaco. A turma sossegou um pouco agora. Tem que dar um respiro também no motor, a temperatura pode ter subido bastante. Ficar embutido na traseira do outro piloto não dá a refrigeração necessária para o motor funcionar direito. O Netinho querendo entrar lado a lado também, que pode acontecer, ele dá uma espalhada pedrando ao bote. Fica de olho aberto aí, Netinho. A margem da pista não há traçado. O carro não traciona legal, tem muita sujeira, tem muito acúmulo de borracha, e esse acúmulo de borracha também pode ser prejudicial para o rendimento do pneu. Faltando 7 voltas para o final, você ligado no Sport TV, acompanhando as emoções do Brasileiro de Stock Car. Logo mais tem a MotoGP atravessando o Atlântico para correr nos Estados Unidos. Valentino Rossi larga em 10º. A pole position de Chris Vermeulen, 6 da tarde no Sport TV 2. Ao lado do Fausto Macieira, as emoções do Mundial de Moto Velocidade na categoria MotoGP. Será que o que a imprensa espanhola chama maldosamente de medíocre vai manter a liderança do campeonato? O Dani Pedrosa, né? Nick Hayden. Desculpa, o Nick Hayden, né? Vamos ver, né? O Nick Hayden está na 4ª posição de largada. Ele que foi o vencedor no ano passado. Ele venceu com Colin Edwards em segundo. Os dois americanos brilharam no ano passado. E eles já tiveram história nessa temporada, né? Teve um entreveiro entre os dois em Assen, um final de prova fantástico, que o Hayden ganhou de novo. Chega pra lá, um ombro a ombro no Colin Edwards, jogando ele pra fora da pista. Logo mais, portanto, no Sport TV 2 a partir de 6 da tarde. Pronto, o pelotão chegou nos retardatários. Agora salve-se quem puder. Agora vai ter bandeira azul agitada em dobro ali pro Cisne e pro Rola. Geraldo já tirou o corpo dele fora. Tirou o corpo e o carro junto, né? E trouxe muita poeira também pra pista. Quem pisou na terra ali foi o Greipel.
O Cisne vai à frente do grupo, aí vai à frente desse pelotão. Cacá Bueno, Thiago Camilo, Matheus Gripe, o Júlio Lossac e Antônio Jorge Neto. Depois Pegaram de 27 voltas. justamente no pior ponto da pista. O Cisne não é nem louco de tentar atrapalhar ou mesmo que tente ficar ali à frente, não há condições. Ele vai levar a bandeira azul e vai ter que sair da frente. E ele é apenas o 28º colocado. Nunca é demais lembrar, ele é o último carro que está na pista. Então 28 carros na prova, que é um índice muito bom. Largaram 38, por enquanto 28 completando a prova. Olha, o Gripel passando também o Lossaco, pegando num bom ponto. Aí o Netinho também vai para a ultrapassagem. Ele não é besta de se colocar entre o Lossaco e o Neto, né? Quase rodou ali agora o Cisne. Mas como ele tem que fazer a trajetória, ele ficou na frente apenas do Felipe Maluí. Pelo menos não prejudicou quem está brigando diretamente pela terceira posição. Estamos na regressiva para o final da prova. Você em todo o Brasil ligado na Stock Car, 33 voltas programadas, estamos aí com 6 voltas para o final, 5 voltas para o final agora. Faltando 5 voltas para o encerramento. E aquilo que o Ingo Hoffmann falou, a gente está visualizando desde o início da prova. Quem não sai da frente, o outro não passa. Se não sair, não ultrapassa. E é aquela história, vindo de quem tem 12 títulos na categoria, 301 provas, pode assinar embaixo que ele tem toda a razão. Não é não, Sérgio Matos? É, claro. Fala com a autoridade de que conhece o assunto como poucos, né? E de quem tem 34 anos de carreira também, né? Exatamente, 53 anos de idade. Por onde anda o alemão aí lá atrás, né? 23º. Uma temporada definitivamente para o Ingo esquecer. Começou até de forma promissora, com 4º lugar em São Paulo, depois um 8º em Curitiba. Campo Grande teve um problema no alinhamento. Depois em São Paulo, mais um problema justamente na corrida 300. Foi só falar nele que ele apareceu no vídeo aí. Nosso diretor de imagem deu o alemão aí, ó. Tá à frente do carro número 80 do Luiz Carreira. Realmente não é uma posição condizente com as glórias deste grande piloto chamado Ingo Hoffmann. Sérgio. O carro do Luiz Carreira tá com um pedaço solto ali. Fala, Cleiton. Aqui com o Andrés Mateis, chefe da equipe do Juliano Lossaco. Andrés, qual é a recomendação? Vai para cima, vai tentar ultrapassar o Greipel ou vai ficar tranquilo ali? A tentativa é de ultrapassar o Greipel, mas antes de mais nada a gente garantir pontos para o campeonato, que nós ficamos as 2 últimas provas sem pontuar. Tá legal, obrigado. O pensamento do Andrés Mateis é perfeito. Tem que correr atrás do prejuízo, o Lossaco não está numa boa posição. É o 7º colocado por enquanto com 26, é aquela velha história. Mas vale você sair com 14 pontos no bolso do que com 0. 3 voltas para o final. Kaká já passou e já cruzou. E Opa, olha o Thiago Camilo, mudam-se as posições. O Thiago Camilo era 2º colocado e vai dando adeus à prova, hein? Bom, era tudo que o Juliano queria. Pelo menos até agora vai indo pro pódio, né? Parece um pneu furado no carro do Thiago, hein? É, o dianteiro esquerdo tá furado. Ou não? Aparentemente a roda do lado esquerdo estava ralando ali. Posso estar enganado, a imagem pode ter me enganado. É, o que acontece agora é que o Matheus Greipel é 2º e o Juliano Lossaco é 3º. Agora eu quero ver passar o Matheus. Ah, mas agora ele não vai Pneu deixar furado, nem por hein? decreto. Pneu furado do Cleiton, olha só, é o dianteiro esquerdo mesmo. É. Não estava tão enganado assim, não. Vão tentando recolocar o Thiago Camilo na prova, mas nessa altura a prova dele... fora da zona de pontuação já caiu para a 23ª posição. Acabou a prova. Lamentavelmente, porque era uma corrida excelente. Esse é um ponto em que o Juliano pode tentar alguma coisa, mas o Greipel está trazendo para a linha de dentro, inteligentemente defendendo a posição.
E como eu venho dizendo, dentro da mais perfeita lisura do automobilismo. Condução absolutamente esportiva do Matheus Greipel. Os carros andando no mesmo segundo. É difícil, muito difícil a ultrapassagem. Uma pista como essa, então, é possível. O Camilo perdeu uma volta. Perdeu uma volta, tá voltando exatamente à frente do Thiago Camilo, à frente desse grupo aí. Tirou o pé completamente porque vem 7 carros rugindo atrás do dele. Não tem que se meter nessa briga. Mas que falta de sorte, hein? Olha aí o pneu. Que pena, hein? É. Você sabe quanto o Kaká tem pro Greipel, Sérgio? 12,2. Tá tranquilo, né? Tá com a taça embaixo do braço. É, né? tá tranquilo. Temos pouco mais de 44 minutos de prova. Faltam 2 voltas. Passa o Kaká e agora 2 voltas pro final. Cruzando a linha, vai abrir a última, né? Tá na penúltima volta, Kaká Bueno. Líder absoluto, vem pra 3ª vitória na temporada em... 4ª vitória em 5 provas. Perdão, 4ª vitória em 5 provas, exatamente. 4ª vitória em 5 provas. E a febre amarela, né? RC invicta. Aliás, a primeira equipe na história dos motores V8 a conquistar 4 provas consecutivas, agora aumentando seu recorde para 5, né? Que domínio fantástico dessa equipe, que é a equipe da moda na Stock Car 2006. Última volta para Kaká Bueno. Última volta para Kaká Bueno. Vai para os últimos metros de prova, Kaká Bueno. Essa pista curta de 3.145 metros. Rodrigo já começa a fazer contas aqui. Já vai trazer para nós a pontuação. Tem 75 com 25, vai para 90 pontos, Kaká Bueno. Aliás, vai para 100 pontos, né? Tô fazendo a conta errada aqui, hein? 75 com 25 dá 100. Ele vai para 100 pontos, exatamente 100 pontos. Vem, Kaká, vem para a vitória. Vem para conquistar sua 4ª vitória na temporada. Vem para ficar líder absoluto da temporada 2006. Agora não vem com tanta pressa o Kaká. Vem contornando, vem no capricho. Vem Kaká Bueno, vem para a bandeirada. Kaká Bueno no capricho vence a etapa de Londrina. E toda a comemoração da equipe do Menha. Rodrigo Matar. É, e olha aí o Greipel conseguindo bravamente um resultado brilhante, 2º lugar, primeiro pódio dele na temporada, primeiros pontos. O Lossaco voltando ao pódio depois de 2 corridas com azar e essa bomba d'água aí, ó. Mesmo com aquela história de que a peça custa R$10, ela conseguiu resistir à pressão de 46 minutos de prova, que é o que vale. Olha, realmente a RC fantástica, hein? Não há mais muito o que dizer, porque uma equipe que consegue numa temporada tão competitiva, numa categoria tão equilibrada, 5 vitórias consecutivas, 4 das quais com esse piloto do carro número 0, é digna de aplausos, de elogios, de reverência, de tudo mais o que o telespectador e nós aqui pudemos imaginar. Corrida tranquila até do Kaká, muito mais do que ele imaginava, provavelmente. Pena para o Thiago ele ter tido o problema do pneu na penúltima volta. Os 3 primeiros colocados do campeonato, o Kaká Bueno com 100 pontos, o Verossi com 76, ele que chegou na 10ª posição, e Antônio Jorge Neto pula para 3º com 53 pontos. O Thiago e o Juliano agora estão empatados na 4ª posição com 42, o Feldman é o 6º com 41, o Maluí passa para a 7ª posição com 32 pontos, o 8º é o Ricardo Maurício com 29, aliás, o Guto tem 31, o Ricardo Maurício 29, e aí depois, salve-se quem puder, a briga pela 10ª posição tá imensa. Tem Nonô, tem Davi, tem Ingo, tem Greipel, Popó Bueno, Pedro Gomes. Acho que o Pedro Gomes agora é o 10º colocado, empatado inclusive com o Nonô Figueiredo. Depois a gente vai ter a classificação direitinho aí. Mas méritos todos para a equipe RC e para o Kaká de terem conquistado mais uma vitória nessa temporada. Vitória, portanto, de Kaká Bueno, com Matheus Greipel em 2º e Juliano Lossaco na 3ª posição. Vamos aguardar o Kaká no box. Tempo total de prova 46 minutos, 59 segundos, 452 milésimos. Antônio Jorge Neto em 4º, Pedro Gomes na 5ª posição.
E aí os 5 primeiros depois de 33 voltas, Ricardo Maurício em sexto, Duda Pamplona em sétimo, Felipe Malu em oitavo, Thiago Marques em nono, o Verócio, o vice-líder do campeonato, chegando na 10ª posição. O Thiago Marques conseguindo, acredite quem quiser, o melhor resultado da Action Power em toda a temporada, e o Burt os seus primeiros pontos no campeonato, 2, né? Cacá Bueno com 100 pontos é o líder, o Verócio tem 76, é o vice-líder, Antônio Jorge na terceiro colocado com 55, depois o Thiago Camilo e o Lossaco empatados em quarto com 42 pontos. Cleiton Conservani vai se movimentando, vai se aproximando aí do carro do Cacá Bueno. Vamos ver se a gente consegue colher a palavra do campeão de Londrina. Deixa eu só me corrigir, eu só errei na conta do Neto. Eu tinha falado que ele estava com 53 pontos, estão com 55, então desculpe mais uma vez aí, só acertando a caracteres ali já colocou tudo nos eixos. Quem sou eu também para duvidar do que está ali, né? Vale o que está escrito. É verdade. Cacá tá saindo, tá derretendo aqui. Há muito calor dentro do carro. 15ª vitória de Cacá Bueno. Ele que já é o 5º maior vencedor da história na Stock Car. Tentaram ouvir o piloto aqui saindo, tirando o cinto de segurança. Cleiton tá bem próximo aí do Cacá. O Cacá tá procedendo ali a sua saída. E não é fácil sair de um carro como esse, né? Cinto de 6 pontos. Amarrado ali na virilha. Vai para aquela comemoração tradicional dele, né? Vai exultar, vai gritar, vai comemorar muito. Vai subir em cima do carro, já virou rotina. Aí toda a vibração do Cacá Bueno. Abrindo os braços. Aí Lossaco, Pedro. Beijando ali o para-brisa do carro. Beijando o carro aqui, beijou o teto do carro aqui com o Cacá Bueno. Abraçando aqui a equipe, comemorando com a equipe, comemorando muito. E atacar o Matheus. Alô? Vamos lá, Cleiton. Brincadeira. Cacá, 4ª vitória na temporada. Palavra favoritismo não te agrada muito, mas dá pra negar, né? Eu não gosto de favoritismo, ainda tem um playoff. Nós somos fortes candidatos ao título. Começamos bem, trabalhando bem. E hoje, Deus estava olhando pela gente também, a sorte pelo nosso lado. Quebramos a bomba de água antes da largada. Corremos com Durepox e silicone tampando. E carro maravilhoso. Na verdade, os patrocinadores, a equipe, todo mundo que faz isso, o time funcionar, tá todo mundo de parabéns. Aí, parabéns, Cacá. Muito bem, você vê que aqui é o improviso. Eu falei da peça de R$10, o improviso é tudo, né? E às vezes dá certo. Os velhos tempos da oficina mecânica estão de volta. É verdade. No automobilismo tão profissional, o Durepox ainda é necessário, como é também o Silver Tape, especialmente nas categorias de turismo, que ele ajuda bastante nos carros danificados. Olha, o Cacá é o amplo favorito ao título, mas ele está consciente de que o campeonato só vai se decidir a partir de Tarumã. O pensamento dele é perfeito e a equipe RC não pode dormir no ponto de forma nenhuma nessa altura do campeonato, Sérgio Maurício. Foi mais uma bela corrida, foi pra conta, agora é só festejar no pódio e esperar por Curitiba no dia 13 de agosto. Mais uma grande corrida e quem sabe aí pra equipe RC a febre amarela buscando a 6ª vitória seguida. Será que os adversários estão felizes, Sérgio Maurício? Não devem estar não, né? Mas tá feliz esse moço aí, Carlos Eduardo Bueno, Cacá Bueno, no lugar mais alto do pódio. Vamos lá, Cleiton. Uma informação que chegou agora, no domingo que vem, o Cacá vai pilotar a Fórmula Porsche em Hockenheim. Chegou agora essa informação aqui para mim. Muito bem, portanto, mais um brasileiro também buscando aí, né, o sucesso nas pistas internacionais. Vai ser o 3º brasileiro, né? Porque já correram lá o Xande Negrão e o Bruno Senna. Aliás, o Bruno Senna classificou em Mônaco e não correu. Aí o Lossaco recebe o troféu de 3º colocado. O Meinha já recebeu o troféu para sua equipe. Aí o Matheus Grey, pela sua melhor classificação, recebendo